queria preparar para todos nós. Glória a Deus. Amém. Tem alguém que está nos visitando hoje? Quem está vindo assim pela primeira vez? Eu estou vendo algumas mãos erguidas, né? Acende só a luz para mim, Josué, por favor. Quero ver seu rosto, viu? É importante, você é especial. Tem pessoas que mandam mensagem: pastor, eu estava lá. Se eu olhar sua fotozinha lá, pode ter certeza, viu? Eu vou ficar puxando pela minha memória, fico Espírito Santo, né? Pode até passar despercebida dos meus olhos, mas diante de Deus, nenhum de nós, né? Mais uma vez, quem está nos visitando hoje? Bem alto assim, né? A pastora está sem óculos. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração nessa noite. Quero dizer que você é especial nesse lugar, né? Estou te vendo, viu, Sandy? Glória a Deus. Tem pessoas que a gente vê uma vez, né? E tem aquela conexão. Espero que seja assim, né? Sabe o que eu estou falando, né? Então que seja assim com você que está vindo pela primeira vez. Você possa se sentir amado nesse lugar, abraçado pela presença do Senhor. E eu creio que essa noite Deus tem algo maravilhoso para falar ao nosso coração. E que você não se distraia, né? Que nada lhe tire do foco. Nós temos falado aqui, né? Que o culto não é para nós, o culto é para o Senhor. Então se você veio para adorar, para cultuar o Senhor, então é a hora da gente calar para ouvir o que Deus tem para falar, né? E nós temos um convidado especial para nossas vidas nessa noite, amém? Quem sabia que hoje ia ter um apóstolo aqui? Amém. Quem não sabia, né, vai ficar sabendo agora. E eu quero chamar meu Osmar. Vou passar para ti. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Aleluia. Sem perca de tempo, eu queria aqui apresentar o meu amigo apóstolo Brunildo. Para mim é uma honra você aqui vir nos abençoar hoje. E que Deus possa lhe usar de uma forma poderosa para a glória de Deus. Amém? Vamos receber o apóstolo com aplausos. Aleluia! Glória a Deus. Esqueci de mencionar que ele é lá da cidade de Maranguape, né? Maranguape. É longe, viu, gente? Lá de Maranguape. Quase não chega. Ele disse: rapaz, o negócio longe, medonho, né? Também foi morar lá no Maranguape, ó. Poderia morar mais perto, né? Mas Deus mandou. Mas tu é de Maranguape mesmo? Não. De Fortaleza. Deus que te enviou para lá. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Dê um aplauso ao Senhor. Na verdade, eu sou fortalezense, nascido no bairro Henrique Jorge. Mas apóstolo significa o enviado. E Deus me enviou para Maranguape, que é a terra da minha esposa, a apóstola Mariana. E nós estamos lá já há 20 anos. Mas eu tenho igreja aqui também em Fortaleza, no bairro Henrique Jorge. Mas você pode sentar em nome de Jesus. Fica à vontade. É um prazer estar aqui com os irmãos. Quero agradecer aos pastores pela oportunidade, o privilégio de estar aqui com vocês nessa noite. Eu gostaria de saber se tem algum aniversariante hoje. Tem alguém que está fazendo aniversário hoje? Tem? Se tem, levanta a mão para ganhar um presente. Já chego dando presente, mano. Tem alguém que fez aniversário ontem? Antes de ontem? Ninguém aniversariou aqui não esse mês, pastor Osmar? Essa última semana tem algum aniversariante? Cadê? Quem? Você, irmão, vai ganhar um livro. Ninguém quis, você vai ganhar. Um livro da minha autoria, apóstolo Brunildo, amém? Sonhos, a bússola da vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Não sei se o pastor Osmar tem esse livro, mas eu vou dar esse aqui também, depois eu dou um para ele. Tem outro aniversariante? Ó, depois que soube que é presente, aparece. Pode vir, irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. No final pode trazer aqui o autógrafo.
Eu digo assim, rapaz, se o livro não for bom, mas pelo menos quem fez o prefácio, com certeza você vai gostar, que é o apóstolo René. Ele já fez 170 livros. Apóstolo René. Então ele que fez o prefácio desse livro. Eu gosto de escrever, mas muitas vezes não me dedico muito a isso. Tem outro livro para sair, acredito que esse ano ele sai. Mas estamos felizes por estar aqui. Vamos para a palavra, sem perca de tempo. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 9. Abra a sua Bíblia. Juízes, capítulo 9. Nós vamos para essa leitura. Em nome de Jesus. A partir do versículo de número 1. O pastor estava me dizendo aqui que o Data Show deu um problemazinho hoje, né? Mas então você vai ler a sua Bíblia. Vamos voltar para o tempo que a gente abria a Bíblia, né? E os crentes hoje não querem mais abrir a Bíblia depois do telão. Então não ficou viciado nesse negócio de telão, né? Juízes 9, a partir do verso 1, diz assim, ó: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, falou a toda a geração da casa do seu pai e de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite. Com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Veio à casa de seu pai a Ofra e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém, toda a casa de Milo, e foram e constituíram a Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Nós vamos ler do 7 em diante, mas primeiro eu quero fazer uma introdução aqui para vocês entenderem em que momento da história nós estamos nesse texto. Essa história se passa num determinado momento que o povo de Israel não era reconhecido como nação. Eles não tinham um rei estabelecido. Eles tinham juízes. Qual era o papel do juiz? Era julgar as causas, a mesma forma como ocorre nos dias de hoje. Mas os povos, as nações vizinhas, todas já eram organizadas politicamente. Eles possuíam reis, eles possuíam exército organizado. E o povo de Israel começou a clamar e a pedir que fosse estabelecido um rei sobre eles, um governante que conduzisse o povo. Porém, ninguém queria assumir essa função. Jerubaal foi um grande juiz, que é o mesmo Gideão, e ele foi convidado, mas ele não queria essa função. E o texto vai dizer que um cidadão chamado Abimeleque decide assumir essa posição. Porém, Abimeleque tinha 70 irmãos. E para que ele não tivesse concorrente nos seus planos e intenções, ele juntou homens maus e levianos, diz o texto, homens perversos, e ele matou todos os seus irmãos para assumir o comando. Só que sobreviveu um. O nome desse sobrevivente chama-se Jotão. Jotão, desesperado com o ocorrido, querendo alertar o povo do que iria acontecer, ele decide fazer uma reunião para explicar o acontecido. Aí nós vamos ler agora o que Jotão fez. A partir do versículo de número 7,
ele vai falar através de parábola. Você vai me acompanhar, por favor. Dizendo Jotão, foi e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou sua voz e clamou e disse: ouve-me, cidadão de Siquém, e Deus ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu minha doçura, meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu meu mosto que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungi por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Você pula para o verso 18. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e mataste a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre o cidadão de Siquém, porque é vosso irmão. Sem verdade e sinceridade usaste com Jerubbaal e com sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Se não, saia fogo de Abimeleque e consuma o cidadão de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo do cidadão de Siquém e da casa de Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi para Beer, e ali habitou, por medo de Abimeleque, seu irmão. Diga amém. Então Abimeleque era esse rei perverso, que agora iria reinar sobre o povo de Deus. Siquém era a capital de Israel. A história vai dizer que o reinado de Abimeleque destruiu a capital de Israel. Poucos anos depois, eles padeceram, foram invadidos e sofreram bastante. Mas Jotão reúne o povo, e Jotão diz: eu tenho uma conversa para contar para vocês. Ele fala através de parábolas. Ele diz: um dia as árvores decidiram escolher alguém para reinar sobre elas. E as árvores então foram convidando algumas árvores: oliveira, por favor, reine sobre nós. A oliveira foi lá, deu sua desculpa, disse que não queria essa função. Então foi convidada a segunda árvore: figueira, por favor, reine sobre nós. A figueira também não quis. Depois foi convidado a videira: videira, por favor, reine sobre nós. A videira também não quis assumir essa função. Até que apareceu uma árvore e disse: eu reino, já que ninguém quer. Eu sou o espinheiro e eu vou reinar sobre vocês. As árvores simbolizam governos de homens bons e o governo de um homem mau e perverso. O que Jotão estava querendo dizer para o povo de Deus era que o espinheiro, a pior árvore citada da história, era a escolhida para reinar sobre o povo de Israel. Então ele conta essa parábola para despertar o povo do que iria acontecer a partir dali. O espinheiro, Abimeleque, homem mau, perverso, que tinha matado todos os seus irmãos, e agora assumiria o governo de Israel e conduziria o futuro daquele povo. Jotão, desesperado, conta essa história e foge para não morrer. Se você entendeu até aqui, diga amém. Cada árvore tem um significado espiritual e profético, e nessa noite eu vou explicar para vocês. A primeira árvore convidada foi a oliveira. Diga oliveira. A oliveira é uma árvore típica de Israel. Quando você for em Israel, diga amém. Quem deseja, diga eu.
quando você for em Israel, você vai ver que em Israel nós encontramos árvores oliveiras em vários lugares. É uma árvore típica de Israel, se adapta facilmente ao clima de Israel. Em todos os lugares, nas calçadas, nas praças, a gente encontra oliveira. A oliveira é a árvore que produz as olivas. As olivas nada mais é do que o que nós chamamos de azeitonas. Das azeitonas é extraído o azeite. O azeite era utilizado para acender a lâmpada da menorá, que simboliza a luz. E a menorá aponta para Cristo. O que significa a oliveira? A oliveira significa o reinado de um homem ungido. Se a oliveira assumisse o governo de Israel, Jotão estava dizendo que seria um grande reinado, um homem de bom caráter. Mas a oliveira não quer, ela não aceita. Então, a segunda árvore vai ser convidada. Já que aquele não quis, vamos procurar outro. Então a figueira é convidada. Figueira, por favor, reine sobre nós. A figueira também não aceita. O que significa o reinado da figueira? A figueira é uma árvore centenária, que simboliza a história do povo de Israel. A segunda árvore citada por Jotão simboliza o governo de alguém que respeitaria o legado, a história, uma grande opção de governo. Mas ela também não aceita. Então vai para a terceira pessoa. O nome dessa terceira pessoa, tipologicamente citada no texto por Jotão, é videira. Videira, reine sobre nós. A gente precisa de um rei, a gente precisa de um governo. A videira também não aceita. O que simboliza o reinado da videira? A videira produz vide, produz uvas. As uvas são símbolo da terra prometida. Quando foram visitar a terra prometida, Canaã, que hoje é Israel, eles trouxeram caixas de uvas. O reinado da videira simboliza o reinado de um líder que prosperaria o povo. Também uma grande opção de reino, uma grande opção de mente que conduziria o povo à prosperidade. Mas também não aceita, também não quero. Então de repente chega uma árvore e diz: eu aceito, meu nome é espinheiro. Mas antes de explicar o espinheiro, eu quero mostrar para você que no versículo 15 do texto aparece uma árvore que parece que ela passa despercebida, mas ela está no texto. No final do verso 15, quando o espinheiro assume e diz: eu aceito reinar, ele diz assim, ó: saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Então aparece uma quarta árvore. A gente vai estudar para descobrir o que simboliza essa quarta árvore. O nome dela é cedro do Líbano. E nós descobrimos que esta árvore é a árvore mais poderosa de todas as árvores citadas no texto. O cedro do Líbano chega a 3 metros de largura, 30 metros de altura. O cedro do Líbano é a árvore mais forte, mais resistente, suporta vendaval, tempestades, terremotos. Das árvores citadas pela parábola de Jotão, esta árvore é a mais imponente. E nós descobrimos que o espinheiro se apresenta como inimigo do cedro. Quem é o cedro nesse texto, apóstolo? O cedro nesse texto era a força do povo de Israel, era a força do povo de Deus. Povo de Deus esse resistente. Não existe nação no mundo que lutou e venceu tantas guerras pelo seu território como o povo de Israel. O povo de Deus simboliza o cedro, porque o povo de Deus é resistente a lutas, tribulações, dificuldades. O cedro, nesse texto, simboliza a igreja, cada um de nós. Se você entendeu, diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Diga para o seu irmão: você é um cedro. Cedro é símbolo da resistência, da não desistência. Mas me chama a atenção e me preocupa, por quê? O espinheiro, no verso 15, diz: eu reino sobre vocês. Mas ele ameaça o cedro. Quem é o espinheiro? O espinheiro é o governo mau e perverso do tal de Abimeleque. O espinheiro simboliza o governo de homens maus e perversos que são inimigos do cedro.
O cedro é a igreja. Então, quando os espinheiros estão no poder, eles se levantarão contra a igreja. Mas tem algo mais interessante no texto. No verso 15, o espinheiro diz: eu reino sobre vocês. Ele se apresenta e diz: eu reino. Ele diz: se me ungis rei sobre vós, confiem debaixo da minha sombra. O espinheiro se apresenta para reinar, e o espinheiro promete o que não cumpre. O espinheiro se apresenta mentindo. Preste bem atenção, que espinheiro não produz sombra, espinheiro não dá fruto, espinheiro só tem espinhos. Então, como que o espinheiro diz que vai ser o rei de Israel, e ao mesmo tempo ele diz: eu reino sobre vocês, e garanto, todos terão sombra? Que sombra? Espinheiro não dá sombra. O espinheiro simboliza o governo da mentira, o governo daquele que promete e não vai cumprir. O espinheiro é todos os tipos de governantes que são inimigos da igreja, perseguidores da igreja e que não vão cumprir o que prometem. Aí nós estamos diante de uma situação muito delicada, porque por muito tempo a igreja não entendeu nada sobre isso. Eu sou crente, irmãos, há 24 anos. Eu sou pregador de praças. Quem esteve no evento do Jovem Santo Semana, com o apóstolo Rusto, ele falando sobre... eu pregava nas praças, etc. Pois é, eu também comecei a pregar o evangelho assim. Eu preguei na Praça do Ferreira, no Terminal Lagoa, no Terminal Parangaba, que era aquela região que eu morava. Eu pregava nas ruas do meu bairro, e a gente não tinha problema de pregar o evangelho. E uma das coisas que a gente nunca teve medo foi da polícia. Porque na nação livre, nós podemos pregar o evangelho. Só que no último ano, nós ficamos com medo da polícia. Eu nunca precisei vestir minha roupa para ir por culto, trazer a mensagem do evangelho e ficar preocupado se uma viatura chegaria ou não chegaria na porta da igreja para fechar a igreja. Nos meus 24 anos de fé, mas no período da pandemia, isso aconteceu. Aqui em Fortaleza, um pastor fazia uma live com 6 pessoas na igreja. A viatura entrou e proibiu ele de fazer a live. Nós somos roubados o nosso direito. E eu provo para você. A Constituição da República diz, pessoal, que o espaço de culto é inviolável. Isso é um direito nosso, adquirido. Isso é tão forte que nesse momento nós estamos cultuando a Deus. Não se pode uma autoridade policial invadir o espaço de culto. Ninguém pode entrar no espaço de culto agora e tomar o meu microfone, por exemplo. Porque o espaço de culto não pode ser violado. É um direito constitucional nesta nação, cada um cultuar o Deus que decide. Graças a Deus que nós cultuamos o Deus verdadeiro, diga amém. Mas na pandemia nós somos roubados do nosso direito por decretos que feriram a Constituição. Há um tempo atrás existia uma lei em Fortaleza, pessoal, e essa lei ela regia os sons dos carros volantes, daqueles carros que o pessoal faz festa, né, dos paredões, etc. E algum espinheiro foi lá e incluiu a igreja. O que é que acontecia? A SEMAN chegava, Secretaria do Meio Ambiente, na porta da igreja, e eles mediam o som. Se o som da igreja não estivesse no volume de decibéis que eles regulamentaram, eles levavam o som da igreja. Um certo dia eu estava em Maranguape, a minha irmã me ligou, ela é pastora da nossa igreja aqui em Fortaleza, e ela ligou muito preocupada porque chegou uma viatura na porta da igreja e chegou um carro dos fiscais da prefeitura. E eles disseram: o vizinho denunciou a igreja e a gente precisa levar o som da igreja. Eu disse para ela: faça o seguinte, você diz para eles que se eles levarem o som da igreja, você vai filmar tudo, porque eles estão violando o espaço de culto.
ela falou para os fiscais e eles não entraram na igreja, mas eles ficaram na porta esperando terminar o culto. Ela ligou de novo e disse: apóstolo, eles estão lá esperando terminar o culto. Eu disse para ela: então você não termina o culto, você faz uma vigília. Ela disse: mas já é 10 horas, não tem problema, ou se você não fizer vigília vai perder o som da igreja. Aí eles ficaram 10. Você sabe que crente não aguenta ficar em culto muito tempo, só quem aguenta vigília é crente. Aí deu 10h30, nada, 10h40, os caras começaram a coçar a cabeça, os fiscais olharam para um lado, olharam para o outro, aí pegaram um papel lá, fizeram a notificação e foram embora. E não levaram o som da igreja, porque o espaço de culto é inviolável. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Então é o nosso direito, nós temos direito, irmãos, porque estamos ainda num país livre, diga amém. Mas nós precisamos compreender isso. Nós precisamos aceitar que na igreja se fala de tudo. O que você tem na sua mão, a Bíblia Sagrada, é o manual da sua vida. Na Bíblia existem todos os tipos de assuntos. Se você tiver problema no seu casamento, a Bíblia vai ter uma orientação para ele. Se você tiver dificuldade para criar os seus filhos, a Bíblia vai ensinar como você criar os seus filhos. Se você tiver problemas financeiros, a Bíblia vai lhe mostrar o caminho da prosperidade. Porque a Bíblia é o manual perfeito de Deus, diga amém. Pois na Bíblia também existe um assunto chamado política. Na Bíblia existe um assunto chamado governo. Mas muitas vezes nós criamos um tabu. Eu sou crente da geração de que se falasse de assunto política na igreja, o pastor se levantava e o pastor dizia assim: esse assunto ninguém fala aqui, porque política é do diabo. Acredito que o pastor Osmar também, e muitos que são aqui da minha geração, em termos de idade, devem lembrar disso. Nós podíamos falar de tudo na igreja, mas jamais do nome política, porque no dia que a gente falasse de política, se levantava alguém e dizia assim: é do diabo, não fala, vamos só orar. Mas como que a gente deixou isso acontecer na igreja? Na pandemia, nós descobrimos que ou nós nos acordamos, ou os nossos direitos e as nossas liberdades vão ser tiradas. E eu provo para vocês. Eu sou pastor em Maranguape há 20 anos. As reuniões de pastores da minha cidade, se reunia 5, 6 pastores. No período da pandemia, a gente conseguiu reunir 50 pastores. Surgiu pastor de todo lugar da minha cidade preocupados. Por quê? Porque a igreja não podia abrir. Pastores endividados, prédios sendo devolvidos, pastores abandonando o ministério, e todo mundo procurando as autoridades políticas para tentar resolver a situação. A igreja se uniu, pastores aqui em Fortaleza se uniram, tentando procurar soluções, mas mesmo assim nos barraram. E todo mundo se acordou, todo mundo começou a perceber que existe uma guerra, uma luta contra os nossos direitos e as nossas liberdades de cultuar a Deus. Ou nos despertamos para isso, ou nós vamos padecer. Nós somos crentes da visão celular no modelo dos 12, diga amém. Pois na visão celular existe pré-encontro, existe encontro, e o encontro é tremendo. Existe pós-encontro, escola de líderes, existe congressos como nós participamos,
Pois é, na visão celular existe um assunto também que ninguém teve coragem de falar: o governo do justo. O governo do justo é uma ideia do nosso mentor apóstolo René. Foi ele que estabeleceu o governo do justo em Provérbios 29:2, quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Foi o nosso apóstolo que teve a ideia e disse: nós precisamos levantar justos e que eles sejam assessorados por um governo, que é o governo do justo. Pastores que vão assessorar aquela pessoa que vai assumir uma função e uma autoridade política. Mas como existia muitos tabus, e ainda existem nas igrejas, de chegar e falar sobre esse assunto, ninguém tinha coragem. Aí pegaram um maranguapense, comedor de jaca, lá da Serra, que sou eu, e entregaram essa missão para mim. E aí eu estou aqui com vocês, já na casa de 45 igrejas do M12, porque hoje nós somos 74 igrejas no estado do Ceará, e eu já fui aproximadamente em 45. Estou aqui nessa jornada, continuando a missão, para trazer esse assunto de grande importância para o nosso futuro e para o futuro do evangelho no nosso estado e no nosso Brasil. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Ultimamente, nós temos visto o quanto o mundo tem se levantado com assuntos polêmicos, e muitas vezes nós estamos só sofrendo calado, porque a igreja não foi treinada nesse assunto. A igreja não entendeu que nós precisamos votar pela causa e não por outro propósito. Qual é a causa da igreja? O mundo entende o que é uma causa. O cara vai lá e elege as pessoas que pensam igual a ele. Sabe qual é a nossa situação atual? Eu vou contar para vocês. Muitos pastores decidiram na pandemia ir em busca de ajuda para que os decretos sejam mudados, fossem mudados. E eles descobriram que de 46 deputados do nosso estado, só 4 abrem a porta para assuntos relacionados à igreja. Quer dizer que tem 42 pessoas sentadas no parlamento cearense que não estão preocupadas com a igreja. Só existe 4 pessoas lá que dizem assim: é pastor, é problema com a igreja, abra aí a porta do gabinete que eu vou recebê-los. Mas pasmem, como a nossa situação é delicada. Nós somos 8,5 milhões de habitantes no Ceará. Sabe, destes 8 milhões, quantos dizem assim: eu sou crente no Senhor Jesus? 2 milhões. Significa que nós somos 1/4 da população cearense. Matemática. Numa democracia, as pessoas que estão no parlamento, elas representam a sociedade. Significa que, se existe 1/4 de cristãos evangélicos, era para ter no parlamento 1/4 de representantes. Então nós deveremos ter lá entre 11 e 12 deputados que dizem assim: pastores são bem-vindos no meu gabinete, homens de Deus, mulher de Deus, eu defendo a igreja. Mas só tem 4. Quer dizer que fora os que os ímpios colocaram, a igreja colocou mais 8 espinheiros para serem inimigos do que nós acreditamos. Porque não se vota porque o cara é bonito, porque ele é da minha família, porque ele me deu um saco de cimento, porque ele me fez um favor médico, porque os políticos usam muito disso. Se vota, pessoal, por uma causa. Diga causa. Para mim entender o que é a causa da igreja, eu preciso entender o que não é a causa da igreja. E aí eu começo com o aborto. O aborto, pessoal, nunca vai ser uma causa da igreja, porque Deus é pró-vida. Deus é a favor da vida. Não se pode
resolver uma situação criando outra situação. Os defensores do aborto dizem assim: ah, mas é porque não foi sua filha que foi estuprada. Se fosse, você deixaria ela abortar. E a resposta que eu tenho é: não se pode cobrir um problema que ocorreu com a morte de outra pessoa, porque o bebê que está lá no ventre, ele não é culpado. Eu não posso estabelecer um princípio contra o que Deus estabeleceu. As primeiras leis estabelecidas por Deus nessa terra, que são os 10 mandamentos, vai estar claro que Deus é contra a morte. Recentemente, nós tivemos uma grande polêmica no Brasil, de uma menina, criança de 11 anos que engravidou. E a juíza não aceitou que ela abortasse, porque o bebê do ventre dela já tinha 7 meses. Mas os movimentos abortistas foram para cima e conseguiram com que a criança abortasse. Resumo da história: o bebê de 7 meses, que eu tenho certeza que aqui tem gente que nasceu de 7, 8 meses, foi morto. A criança de 11 vai continuar com um trauma. E para resumir a história, a mídia esquerdista escondeu de que aquela criança tinha se relacionado com outra criança de 13 anos. E nem era com um estuprador, um adulto. Resumo: uma catástrofe na vida de todos, dos 2 envolvidos e do bebê que foi morto. Recentemente, nos Estados Unidos, foi revogado o aborto na nação. Creio eu, um grande sinal de Deus. A nação mais poderosa do mundo hoje é contra o aborto. Se alinhou à palavra, porque Deus nunca será a favor do aborto, porque Deus é vida. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. O aborto nunca será uma causa da igreja. Então pergunto para o candidato: você pensa o que do aborto? Ele gagueja, ele diz: ah, eu acho que é um assunto de saúde pública. Eu já tiro ele da minha lista. Ele não me representa, porque eu não posso votar em alguém que pensa contra o que eu penso. Eu não posso. Mas tem mais. Aí eu poderia falar para vocês do feminismo, dos movimentos LGBT, de defensores da legalização dos entorpecentes, mas eu vou parar resumidamente o meu tempo e vou falar de um assunto que para mim é muito forte. Chama-se ideologia de gênero. É uma interpretação minha. Eu acho que a ideologia de gênero foi uma reunião no inferno. E o diabo e os demônios decidiram: vamos criar a ideologia de gênero. Explico para você. Sabe o que é ideologia de gênero? A ideologia de gênero diz que tu não deve definir o sexo do teu bebê pelo órgão genital dele. Se ele nasceu homem e se ele nasceu mulher, tu não deve comprar um carrinho para o homem e uma boneca para a menina, porque ela é que tem que decidir no momento certo se ela é homem, se ela é mulher. A ideologia de gênero defende que o sexo não é definido pelo biológico. O sexo da pessoa é definido pela mentalidade, pela ideia, pela ideologia. Isso é ideologia de gênero. A ideologia de gênero quer dizer para você, pai, para você, mãe, que você não tem autoridade sobre os seus filhos. É uma reunião no inferno para confundir a mentalidade das crianças. Nós rejeitamos, nós não aceitamos que o Estado e os ideologistas entrem num assunto que para nós é definido. A Bíblia diz: Deus fez macho e Deus fez fêmea. Está escrito nos textos sagrados. Diga amém. E pode aplaudir ao Senhor. Ah, poxa, mas o cara decidiu ser isso e aquilo. Irmão, todo mundo é livre. Ninguém é obrigado a nada, pelo menos por enquanto. Ainda estamos num país livre. O cara quer ser o que ele quer ser da vida dele, ele é livre, mas não pode querer que nós aceitamos a sua ideia.
O mundo não pode ideologizar a igreja. A igreja que é o sal e não é o mundo. A igreja que é a luz, é a igreja que influencia o mundo, é a igreja que salga o mundo. E a nossa causa é o reino de Deus. A nossa causa é a bandeira do reino de Deus. E por essa causa, os nossos antepassados deram a vida. Você sabe por que o termo apóstolo sumiu da nossa história? Porque todo mundo bate. O cara é apóstolo, o cara é vaidoso, o cara quer título. Eu, numa cidade de 120 mil habitantes, só eu sou apóstolo lá. Imagina como os pastores da cidade me viram no dia que eu cheguei lá, depois de uma unção apostólica. Todo mundo achava que eu era vaidoso. Mas sabe por que o termo apóstolo sumiu da história da igreja? Porque todos os apóstolos morreram cruelmente. E ninguém queria mais esse título. Quem queria assumir um título? Quando se puxa a história e via que os apóstolos morreram cruelmente, crucificados, sem cabeça, na guilhotina. Para nós estarmos aqui, custou sangue. Para nós estarmos aqui hoje pregando o evangelho, custou vidas de crentes comidos por leões na arena de Nero em Roma. O evangelho pode ter sido de graça para nós, pode ter sido fácil, mas muito sangue de muitos antepassados nossos, para que hoje nós tivéssemos liberdade de falar do amor de Deus, e nós não vamos deixar que os espinheiros tirem o nosso direito. Diga amém. Somos 2 milhões nesse estado, somos 33% na nação brasileira. Nós fazemos parte dessa história, então eles devem nos respeitar. Nós não queremos assumir todos os postos, nós queremos que a igreja se acorde para entender que a igreja precisa reagir e fazer a sua parte. Qual é a causa da igreja? Pergunta para o seu irmão. A causa da igreja é a família tradicional. Porque na minha geração dizia família. Alguém dizia, família eu sei, é o marido que casa com a mulher e tem os seus filhos. Agora eles acrescentaram, ele é tradicional. Dizer que eu sou tradicional não me ofende. A minha família é tradicional. A igreja defende a família tradicional. O homem que sai de casa, deixa seu pai e sua mãe, como diz o texto bíblico, e unir-se à sua mulher, e farão uma só carne. Diga amém. Nós somos a família tradicional, então nós vamos lutar por essa causa. Nós somos pró-vida, nós defendemos a vida e nós vamos lutar por essa causa. Porque se nós não lutarmos, nós seremos roubados dos nossos direitos. O Brasil, gente, é a última resistência da América Latina. Um dia, um pastor chegou na igreja, pastor Osmar, começou a falar de política. E se levantou um irmão lá no meio da igreja e disse assim: pastor, pelo amor de Deus, não fale disso aqui, pastor. Vamos só orar, porque Deus está no controle. O pastor olhou e disse: irmão, você concorda comigo que Deus está no controle do mundo? Quem concorda, diga amém. Está? Então por que Deus deixou a Venezuela, que já foi um país mais próspero e que tem um dos maiores reservas de petróleo do planeta, o povo está passando fome? Deus não estava no controle da Venezuela? Deus não está no controle de Cuba? Recentemente eu vi uma cubana que veio ao Brasil olhando para linguiças do supermercado e dizendo assim: que felicidade, eu vou comer linguiça, porque não tem carne na Venezuela. Sabe quanto custa um jantar hoje, nessa noite, numa cidade chamada Buenos Aires, vizinho Brasil, na Argentina? Se eu sentar com a minha esposa hoje para jantar em Buenos Aires, eu tenho que levar uma mala de dinheiro para pagar um jantar, custa 1.200 pesos. Porque o dinheiro da Argentina não vale nada, porque está quebrada. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente pensa que não chega na gente. Brasileiro é cheio de mania, uma delas é até um jargão nosso: só fecha a porta quando é roubado. Pois é, gente. É porque o telão não está funcionando. Se eu mostrar para vocês, toda a América Latina já foi dominada
Só resta o Brasil. Mas no Brasil ninguém vai mexer, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Nós estamos numa nação mais próspera do planeta. Nessa noite, de cada 4 pessoas que comeram no mundo, de cada 10 pessoas que comeram no mundo, 4 comeram por causa da comida brasileira. Se o Brasil parar de produzir comida agora, vai morrer milhões de pessoas de fome no mundo, porque o mundo não fornece comida para ele mesmo. De cada 10 pessoas que comem nesse planeta agora, 4 estão comendo por causa da comida brasileira. 40% das pessoas que não morreram de fome hoje é porque comeram das nossas exportações. O Brasil é um celeiro de alimento para o planeta e ninguém vai roubar a nossa liberdade. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Basta a igreja se levantar. Recentemente na Bolívia criminalizaram o evangelismo. Não pode se pregar nas praças. Depois que está feito não adianta. O irmão que se levantou contra o pastor, concluindo a minha conversa, o pastor olhou para ele e disse: pois é, irmão, Deus está no controle do mundo, mas Deus não vota. Quem vota somos nós. Nós temos que deixar de espiritualizar aquilo que é nossa responsabilidade. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos cidadãos do céu. Diga amém. Mas nós somos cidadãos brasileiros. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que lutar pelos nossos filhos e netos. A gente tem título, CPF, RG. Eu sou um estudante de política. E uma das frases que eu não gostava na minha vida chamava-se: todo poder emana do povo. Eu dizia, se um dia eu tivesse poder para mudar isso, eu tiraria essa frase da Constituição. Mas estudando eu descobri que essa frase está inserida na Bíblia. Ela tem respaldo bíblico. Todo poder emana do povo mesmo. Como, apóstolo? Explico. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus deu poder de governo a Adão. Colocou ele no paraíso e disse para ele: governa, Adão. Coloca nome nos animais. Lidera o paraíso. Deus, irmãos, deu poder de governo para nós. Na democracia, o nosso poder é o voto. Cada um tem um pouquinho de poder aqui, irmãos. Só que nós estamos pegando o nosso poder, indo para a urna e digitando o nome de pessoas que vão se tornar nossos inimigos. Nós estamos na igreja orando pelas famílias. Nós estamos na igreja discipulando as famílias. Nós estamos na igreja orientando as pessoas. E estamos colocando inimigos para ditar o nosso rumo, o nosso futuro. Isso não é inteligente. Nós, igreja da Visão Celular, temos uma responsabilidade dupla. E eu digo por quê? Porque nós entendemos o que é um ato profético. Um ato profético é aquilo que eu faço no mundo físico, que tem um significado no mundo espiritual. A ceia é um ato profético. Porque ninguém está comendo o corpo de Jesus e nem bebendo sangue. É profeticamente. Quando eu como o corpo e bebo sangue, eu estou declarando no mundo espiritual que eu tenho uma aliança com Deus. O batismo é um ato profético. Morre o velho homem, nasce a nova criatura. Só foi um banho, mas espiritualmente tem um significado. Pois o voto também é. Quando eu vou na urna, que eu digito o número do cidadão, que ele aparece lá e eu confirmo, o mundo espiritual entende o quê? Eu dei legalidade para ele falar no meu lugar. Não adianta agora eu me revoltar, porque quem constitui a autoridade é Deus, e a Bíblia diz que a gente tem que orar pelas autoridades. Você pode não gostar do pastor Osmar, mas você não pode se levantar contra a autoridade que Deus deu a ele, porque Deus blinda a autoridade.
A igreja tem feito o papel inverso. Tem colocado as pessoas, depois lutado contra a autoridade. Não adianta. A hora de decidir é agora. Nós estaremos mais uma vez diante da oportunidade de decidir e de mostrar que nós somos parte dessa sociedade, que no estado do Ceará existe crente, existe igreja, existe um povo que entendeu o seu destino, os seus rumos nessa nação. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Para finalizar, que o meu tempo já está acabando, eu vou ler o último texto para você, e essa eu queria que você gravasse na sua Bíblia. Marcos 15, 42. Esse texto você precisa guardar no seu coração. 15, verso 42. Diz assim, ó: chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. Tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, tirando da cruz, envolveu no lençol, depositou no sepulcro lavrado numa rocha, revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. A história vai contar, irmãos, que Jesus foi crucificado. E todo mundo sabe que ele foi crucificado com um ladrão à direita e um ladrão à esquerda. Qual era o costume daquela época? O costume era o seguinte: crucifica e deixa lá na cruz apodrecer, para que todos vejam a força maligna do Império Romano. Então Jesus iria ficar apodrecendo, o corpo de Jesus iria ficar apodrecendo com os outros crucificados lá na cruz, lá no Calvário. Quando você for em Jerusalém, diga amém. Você vai ver, ó, que tem um Monte Calvário, e embaixo do Monte Calvário, é um monte mesmo, não fosse uma serra. Embaixo do Monte Calvário, hoje, funciona uma rodoviária de ônibus. Hoje em Jerusalém. Mas na época de Jesus, os estudiosos de Israel dizem que ali funcionava uma feira, um comércio, feira igual a nossa aqui no Brasil, que vende carne, vende verdura, fruta, etc. O que ia acontecer? No dia seguinte da crucificação, a cidade voltava ao normal, todo mundo ia comprar no seu comércio, etc. E eles iriam ficar vendo os corpos dos crucificados. Era uma estratégia política do império para pressionar as pessoas, para as pessoas não se revoltarem contra o império. Só que a Bíblia diz que quando Jesus morre, um homem chamado José de Arimateia, que era senador ou ilustre membro do Sinédrio, vai depender da sua tradução, mas resumindo, ele era um político. Ele entra na sala do governador Pilatos e faz um pedido a ele: Pilatos, eu gostaria que você liberasse o corpo de Jesus, porque eu vou fazer o sepultamento. Eu vou colocar no meu sepulcro. Se você não gostava de político, hoje você vai começar a pelo menos mudar a sua ideia. Porque Jesus foi sepultado no túmulo de um político. Dê um aplauso ao Senhor. Político crente convertido. Pilatos pede, José de Arimateia pede a Pilatos, e Pilatos olha e diz assim, o texto diz, se admirou dele já ter morrido. Por que ele ficou admirado, governador? Porque a crucificação demorava muitas horas. Jesus morreu antes do tempo previsto
para um crucificado. Por quê? Porque Jesus já vinha sofrendo chibatadas, coroa de espinho, carregando a sua própria cruz, etc. Nesse momento, o governador fala com o oficial da guarda, o centurião, líder de 100 homens, e manda ele lá verificar se Jesus estava morto. Jesus estava realmente morto, e ele libera o corpo de Jesus para ser sepultado. Mas eu tenho algumas perguntas para fazer para você, eu vou até descer, que é para me olhar nos olhos desse povo. Eu fico aqui. Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. A primeira delas: por que os apóstolos não foram lá? Respostas óbvias. Primeira, porque Pilatos não receberia eles. Segundo, eles poderiam ser presos. Terceiro, eles estavam com medo. Por que então que Pilatos recebeu José de Arimateia? Porque José de Arimateia era político. Quem tem acesso a políticos são outros políticos. Para que eu preciso de crente na política? Vamos só orar, preciso de político não. Preciso? Eu preciso de crente na política porque eu preciso de acesso. Mas mais forte do que isso, o que foi que Pilatos cedeu para José de Arimateia? Ou o que foi que José de Arimateia pediu a Pilatos? Diga, o corpo. Mais alto, o corpo de Jesus. E se eu chegar aqui nessa noite e disser assim: meu povo, nessa noite está reunido nesse lugar o corpo de Jesus. Quem é o corpo de Jesus? No dia de hoje, quem é? A igreja. Quem é o corpo de Jesus? Diga, a igreja. Para que eu preciso de crente na política? Resposta: para proteger o corpo, proteger a igreja. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Não adianta chorar, não adianta chorar, gemer, botar o joelho no chão. Não que a oração não seja uma das armas mais eficazes, mas não é a única. Nós temos que orar, nós temos que chorar, nós temos que jejuar, sim. Mas nós temos que colocar pessoas, José de Arimateias, que defendam o corpo. Quando o cara se levantar com um projeto de lei contra a igreja, o José de Arimateia vai se levantar e dizer: epa, aqui não, eu estou aqui para proteger o corpo. Por muito tempo nos enganaram e chegaram nas igrejas só pedindo os votos e iam embora porque eles não pensam como nós. Ou a gente escolhe José de Arimateia, as pessoas que pensam como nós, ou nós vamos continuar padecendo. É melhor falarmos hoje do que sermos proibidos amanhã de pregar o evangelho. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Agora eu vou encerrar mesmo. 2 vezes, viu, pastor? Eu tenho ido em todas as igrejas da Visão. Deus tem falado ao meu coração o seguinte: a sua missão é fazer o povo entender isso. Eu sou pré-candidato a deputado estadual indicado pelos apóstolos do M12. Mas a minha maior missão, lhe digo de coração, claro que você não entra numa guerra para perder. Todo mundo quer ganhar. Mas mais do que isso, é fazer a igreja entender que esse assunto é muito sério. É fazer a igreja entender que pastor pode sim estar na política. Porque o discurso que todas as vezes colocaram no nosso entendimento foi: pastor tem que estar na igreja. Então militar é para estar no quartel, mas lá está cheio de militar. Pastor é para estar na igreja, não é na política. Então médico é para estar no hospital, lá está cheio de médico. Pastor não é para estar na política, é para estar no quarto, é para estar na igreja. Então professor é para estar na sala de aula, mas lá está cheio de professor. Sabe o que é isso? Um discurso maligno para querer tirar o nosso direito. Nós fazemos parte dessa sociedade, e se nós nos unirmos, nós somos uma potência.
Sabe quantos jovens tinha ontem no Conexão Jump? 1000. 1000 jovens. Sabe quantos por cento tem do M12 ali? Menos de 10%. Nós reunimos no Paulo Sarazate mais de 12 mil pessoas. Nós somos uma potência. Se nos unirmos em prol de uma causa, entender, isso é uma causa, isso é um nome que representa. Hoje é esse, amanhã é outro. Nós vamos ter um José de Arimateia. Porque vaga tem, mas elas foram tomadas pelo espinheiro. Que Deus nos ajude. Agradeço de coração a oportunidade aos pastores e aos irmãos. Peço duas coisas. Primeiro, oração. A guerra espiritual. Semana passada eu cheguei para pregar em Pacajus essa palavra. O medidor elétrico da igreja deu um papoco, ficou todo preto. Ah, mas isso é normal, uma coincidência. É não. Na mesma hora minha filha ligou: pai, aqui no nosso condomínio só a nossa casa ficou sem energia. Uma guerra espiritual. O pastor teve que arranjar uma sala de última hora para poder trazer essa mensagem. Porque o inimigo está furioso, mas ele já é um derrotado. A igreja se acordou. E a igreja vai mostrar que ela faz parte dessa sociedade. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Primeiro, eu sou carente de oração. Segundo, eu preciso dos irmãos que porventura não me sigam nas redes sociais. Façam isso. Me ajuda aí. É só botar Carlos Brunildo. Não vou explicar o significado desse nome, porque demora muito. Mas só tem eu. O cara que me deu esse nome não deu tempo eu pegar ele, que ele já tinha partido para a glória. Mas mesmo. Mas você bota lá, @apbrunildo ou Carlos Brunildo, que vai aparecer lá. Me acompanha. Segundo, eu vou mandar o link para o pastor Osmar. Aí ele vai enviar para você que gosta de se envolver mais com esse assunto, para nos acompanhar. Um link do nosso grupo do WhatsApp. É um grupo fechado de apoiadores e amigos da visão, pastores e líderes. Não é aquele grupo que fica bombardeado de coisas toda hora, não. É um grupo fechado, onde eu só posto lá. Os irmãos interessados, o pastor vai enviar depois para vocês. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu queria que todos ficassem de pé para nós orarmos em nome de Jesus.